Graça e paz. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante e que muitas vezes passa muito desapercebido, né, no mundo cristão, que é as consequências dos pecados de derramamento de sangue. Vou ler um texto que está aqui em Deuteronômio 28, que fala sobre derramamento de sangue numa casa. Fala assim: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Então, Deus está falando assim que se na casa houvesse um derramamento de sangue, né, mesmo que fosse, né, por um acidente, mas ao mesmo tempo também por uma negligência, por isso ele fala que se a pessoa construir uma casa, ela tinha que fazer um parapeito no terraço para que uma pessoa não pudesse cair de lá, e se a pessoa caísse de lá, aquela casa ficaria com uma culpa de sangue. É isso que está falando aqui. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa, nós somos a morada, né, do Senhor. Claro que esse texto aqui nós podemos olhar também que isso pode acontecer numa residência e dar uma legalidade para um demônio territorial. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar hoje sobre, né, quais são os pecados de derramamento de sangue. É homicídio, aborto, suicídio ou tentativas. Por que, irmã, você fala de tentativas? Por exemplo, um aborto. Eu estou falando de um aborto provocado. Não aquele aborto espontâneo que pode vir a acontecer. Né? A pessoa pode vir a ter um aborto espontâneo. Mas não é desse tipo de aborto que eu estou falando. Eu estou falando do aborto que foi provocado. A pessoa não quer a criança e vai lá e aborta. Ou toma um chá, faz de alguma maneira para que aquela gestação ela não vá para frente. Então, aquela pessoa, o que acontece? Se ela abortar aquela criança, tem consequências, e se ela não abortar também tem consequências. Se ela aborta a criança, houve um derramamento de sangue. Ela matou o quê? Ela não matou apenas uma criança, ela matou uma geração. Porque atrás aquela criança teria filhos, poderia ter netos. Então, ela matou toda uma geração. E aí, então, ela passa a ter uma culpa de sangue. Ela abre uma porta para que espírito? Para um espírito de morte. Ela abre uma porta para um espírito de morte. O espírito de morte, ele atua trazendo morte em várias áreas da vida da pessoa. Não só na área física, mas também na área emocional, até conseguir levar a pessoa, muitas vezes, até por um suicídio, mas traz morte nos sonhos, né? Ela abortou uma criança, então ela começa na vida dela assim, ela começa a tirar uma carteira, não termina, começa a fazer uma faculdade, não termina, começa a abortar as coisas na vida da pessoa, começa a ter abortos de sonhos, abortos de projetos, abortos da vida mesmo, de ministérios, profissional, e aí vai vendo o quê? Uma morte, porque você gerou uma morte através do seu corpo, e agora a sua vida, você começa a ser gerado na sua vida a morte, e essa morte, pode ser na área financeira, na área profissional, na área sentimental, em todas as áreas, porque o inimigo, ele trabalha, né, gradativamente, ele não vai trazer uma morte de um minuto para o outro. O que ele faz? Ele começa a trazer morte na área financeira, na morte no casamento, morte nos sentimentos, morte em todas as áreas. Aí o que acontece? A pessoa vai e pensa assim, minha vida está tão ruim, melhor morrer. Não é que ela quer morrer, ela quer matar, né, aquelas coisas que estão matando ela. Então, muitas vezes a pessoa chega num suicídio, por quê? Porque já há portas para o espírito da morte atuar na vida dela, até que ela chega a esse ponto de dar cabo da sua vida. Então, ela abortou aquela criança, e agora a sua vida tem vários abortos na sua vida. Vários abortos de sonhos, de vontade, vários abortos ali que vão gerando morte. Mas se a criança também não morreu, ela tentou o aborto, mas a criança, ela sobreviveu àquela tentativa de aborto. A morte entra no útero da mãe.
no subconsciente daquela criança, a primeira coisa que vai acontecer é que eu não sou amada, eu não sou desejada, eu não sou querida, nem a minha mãe me ama. Por que isso? Porque isso aí não é consciente, não. Isso está no subconsciente da pessoa. Está no subconsciente daquela criança. E aí ela vai sendo gerando, né, isso na vida dela, sem ela saber. Aí de repente se torna uma adolescente problemático, inseguro, medroso, né, com complexos de inferioridade. Porque é o espírito de rejeição. Porque uma pessoa rejeitada, tudo que ela quer ser aceita. E para ela ser aceita, muitas vezes ela vai entrar em grupos de pessoas, por exemplo, que usa droga. Ah, eu entrei naquele grupo, então eu tenho que usar droga para eu ser aceita naquele grupo. Aquele grupo o pessoal usa droga, então eu vou usar. Ah, eu entrei num grupo que as pessoas bebem, então eu também vou beber. Por quê? Porque foi gerado dentro do útero da mãe um espírito de rejeição. Um espírito de rejeição. Por quê? Porque ela tentou abortar essa criança, ela não queria. Então aquela criança ela vai se sentir indesejada. Ela não sabe, mas no subconsciente dela sabe. E tem alguém que sabe que é o diabo. E ele tira proveito, né, de tudo que ele puder. E ele tira proveito da falta de conhecimento, ele tira proveito, né, de toda e qualquer situação. Tudo aquilo que ele puder tirar proveito, ele vai tirar proveito. E existe uma pessoa aqui na Bíblia, que está aqui em Juízes, que ele foi rejeitado. E por ele ser rejeitado, o que ele fez? Ele foi e se juntou com pessoas levianas. Ele foi um juiz chamado Jefté. Fala assim, olha, eu vou ler aqui, é Juízes 11, fala assim: era então Jefté o gileadita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Ele foi rejeitado porque ele era filho de uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Esses homens levianos aqui é bandido, vamos dizer bandido nos nossos dias. Pessoas, má influências, pessoas que fazem coisas erradas. E ele se juntou com essas pessoas. Porque a pessoa rejeitada, ela quer ser aceita. Né? Ela precisa de aceitação, de afirmação e de aprovação. São os 3 As, né, que eu sempre falo. Então, se ela não encontrou na família, ela vai procurar em outro lugar. E o mundo aí vai oferecer para ela isso, pessoas levianas, pessoas de má índole, e ela vai se juntar com essas pessoas. Por quê? Porque ela quer fazer parte de algum grupo. Todo mundo tem esse sentimento de ser amado, de ser querido, de ser, né, aceito. Todo mundo precisa disso. Então, como essa é uma necessidade humana. Então, como ele tem essa necessidade, ele vai procurar na rua. Só que na rua ele vai encontrar muitas, né, na maioria das pessoas, nos lugares errados e nas pessoas erradas. Tudo começou com o quê? Com uma tentativa de aborto. Com o espírito de rejeição que entrou ali naquela tentativa de aborto. Então, por isso eu falo, o pecado derramamento de sangue é homicídio, aborto, suicídio ou tentativas. Mesmo na tentativa vai haver consequência. Vai haver consequência. Mesma coisa é o suicídio. O que acontece? O suicídio, a pessoa não cometeu, ela tentou. Mas aí o que acontece? Aí não morreu. Tentou o suicídio e não morreu. Aquele espírito de morte vai continuar atormentando a vida dela. Vai continuar trazendo morte, vai continuar trazendo algum tipo de sentimento de inapropriado, de inapropriação da vida dela. E ela vai procurar o quê? O inimigo o tempo inteiro vai ficar falando com ela que é melhor morrer do que viver. E aí ela vai tentar o suicídio de novo. E quantas pessoas tentam uma vez, 2 vezes, e às vezes a gente até pensa, não, tá chamando atenção, até que a pessoa morre de verdade. Por quê? Porque ela abriu uma porta naquela tentativa dela. Na tentativa ela abriu a porta. O espírito vai continuar agindo na vida dela.
Se ela, na área, como que nós devemos fazer? Nós devemos abortar esses tipos de situação na área do pensamento. Porque se eu alimento um pensamento de morte, eu vou gerar um sentimento. Todo pensamento que ele é alimentado, ele vira sentimento. E o sentimento, ele vira uma ação. E ele vai ter uma reação. Então eu tenho que abortar isso na esfera do pensamento. A Bíblia fala em Filipenses, né, 4:7, que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, que é tudo de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensais. Então, às vezes, a gente fica pensando em derrota, em coisas que nos entristecem, em coisas que nos levam para pensamentos assim que muitas vezes você pensa, é melhor eu morrer do que eu viver. Mas esses são pensamentos que eles precisam ser abortados. Isso aí precisa ser abortado. Esses pensamentos não devem ser alimentados, porque eles sendo alimentados, eles vão gerar sentimentos. Mas se tentou o suicídio, mas eu tentei, mas eu me arrependi, eu não quero. Há uma necessidade de pedir perdão, de expulsar o espírito de morte que entrou através da tentativa e de fechar essa porta que você abriu. Então você pede perdão pelo pecado, né? Senhor, me perdoa por eu ter tentado esse suicídio, tentado contra a minha vida, eu reconheço que eu errei, mas agora eu estou arrependido, eu estou te pedindo perdão. E pediu perdão, tirou a legalidade do diabo, mas ele não vai embora não, só se você mandar. Aí o que você vai fazer? Senhor, agora em teu santo nome, eu ordeno agora que todo espírito de morte que entrou por essa porta, dessa tentativa de suicídio, saia agora pela mesma porta que entrou, e eu fecho essa porta e eu selo com o sangue de Jesus. Porque aí, esse espírito ele não vai ter mais a legalidade de ficar te perturbando, de ficar colocando esses pensamentos na sua mente. E o homicídio é a mesma coisa. O homicídio a gente pode ver, por exemplo, pegar o caso de Davi, que está lá em 1 Samuel 11, onde Davi ele comete um adultério e a mulher engravida, né? Betseba engravida, e a Betseba era casada com Urias, né? Davi era rei, então mandou chamar ela, ele como rei, ela não podia negar, ela vai, ele se deita com ela, e aí passa um tempo, ela manda dizer que está grávida, e aí ele fala, como que vai resolver essa situação? O homem não estava aqui. Naquela época, as adúlteras, elas eram o quê? Apedrejadas. E aí, o que ele faz? Ele manda, Joabe, ele manda trazer Urias, né? Para ver se Urias ia para casa e deitava com a mulher para achar que o filho era dele. Para fim, né? Aquele pensamento que o filho era dele, mas o filho, na verdade, não era dele. O filho era de Davi, né? Mas Urias não fez isso, porque Urias estava... pensando assim, meus compatriotas estão lá na guerra, não entendo, por que eu vou descer para dormir com a minha mulher? Então ele se solidarizou com os outros soldados que estavam na guerra, e ele não desce. E aí Davi coloca na mão dele uma carta, manda ele entregar para o chefe do exército, Joabe, e falando com Joabe que era para colocar Urias na frente de uma batalha e deixar ele sozinho. Ou seja, mandar ele para a morte. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, e Urias morre então, e aí ele toma Betseba como mulher. Só que, né, Deus é um Deus justo. Deus é aquele Deus que corrige os seus filhos, né? Deus, ele não fica passando a mão na cabeça de filho, não. Ele não tem filhos de predileto, não. E olha que Davi, fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus manda um profeta lá. Está lá em 1 Samuel 12. Segundo Samuel, desculpa, é 2 Samuel 12. E 2 Samuel 11 que acontece, né, o adultério. E aí ele manda ele lá e fala com ele assim, olha, tinha um companheiro, chegou uma visita na casa de uma pessoa, e ele era rico, tinha muitas ovelhas, mas ele foi lá e pegou a única cordeira que o vizinho tinha, o único animalzinho do vizinho, e matou, né, para alimentar as suas visitas, sendo que ele tinha muitas, mas ele pegou do outro. Aí Davi falou, esse homem é digno de morte. Aí o profeta fala, tu és esse homem. Tu és esse homem, tu tendo um harém cheio de mulher, né, sendo casado, foi pegar a única mulher de Urias para se deitar com ela. E aí naquela hora Davi ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão.
E Deus fala, eu te perdoei. Mas a consequência do pecado fica. E aqui qual foi a consequência? O filho que a Betseba estava esperando morreu. E depois, se você continua na história, você vai ver que o Absalão matou o Amon, um irmão matou o outro, os dois filhos de Davi, um matou o outro. Ou seja, ele abriu uma porta para um espírito de morte atuar, e esse espírito ele vai atuando ali, trazendo o quê? Consequência, porque a palavra de Deus fala que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Então nós temos que ficar muito atento a essas questões de pecado. Pecado tem nome. Pecado abre porta no mundo espiritual para espíritos atuarem, espíritos malignos atuarem. E nós precisamos estar atento a isso, porque Deus, sabe, Ele nos perdoa. Perdoa assim como perdoou Davi. Aí você fala, mas irmã, se Deus perdoou, por que esse demônio continuou lá? Sabe por que ele continuou na família de Davi? Porque no Velho Testamento eles não tinham autoridade sobre demônios. A autoridade sobre os demônios só veio com Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, depois que ele é assunto, ele dá autoridade também para a igreja. Ele fala, em meu nome curarão os enfermos, expelirão demônios, e se comer alguma coisa mortífera não lhes farão dano. Mas é no nome de Jesus que nós temos autoridade. Mas no Velho Testamento ninguém tinha autoridade sobre os demônios. Então Davi pediu perdão, foi perdoado, mas o espírito de morte continuou atuando na família dele. E quantas vezes a gente vê as histórias se repetindo na família? Quantas vezes a gente vê, né, pessoas, filho vivendo a história da mãe, neta vivendo a história, né, da mãe ou da avó, a história se repetindo. Aí você fala, nossa, naquela família ninguém casa. Ou na outra família, nossa, todo mundo que casa separa. Outra família, você vê um espírito de vício que vai passando de geração para geração. Então, esses pecados são os pecados geracionais. São pecados geracionais. Então, a gente tem que entender que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ele já levou as nossas maldições. Nós não precisamos viver debaixo de maldição. Não precisamos. Assim também como ele levou a nossa enfermidade. E quantas pessoas ficam enfermas? Jesus já levou. Mas existe a parte de Jesus e existe a nossa. Eu não estou aqui negando a obra de Jesus na cruz de forma alguma. O sacrifício de Jesus, ele foi completo. Completíssimo. Ele já levou a nossa maldição. Ele levou uma coroa de espinho. E o espinho era maldição. O espinho a terra só produziu espinho depois do pecado de Adão. O Senhor falou, maldita é a terra por causa de ti. Espinhos e cardos te produzirão. Está lá em Gênesis 3,18. Então Jesus levou a maldição. Só que a maldição não quebra automaticamente quando eu aceito Jesus. Ela não quebra. Quando eu aceito Jesus, o meu espírito nasceu de novo. Mas as maldições, ela não está no espírito. Ela está na minha alma, na minha carne. E aí, porque são traumas, são histórias que vão se repetindo. E o que acontece? Então, Jesus, ele levou isso, levou. Então, hoje eu preciso ver debaixo de maldição? Não, porque hoje eu posso pedir perdão pelo pecado e eu posso expulsar o espírito que entrou através daquele pecado. Então eu posso fazer tudo completo, eu não preciso viver mais debaixo de maldição. Ninguém precisa viver debaixo de maldição mais, né? Porque Jesus, ele fez tudo, ele fez a obra completa na cruz do Calvário. Mas a maldição, ela não quebra. Quem dera que a maldição quebrasse automaticamente. Sabe quando é que não vai haver nenhuma maldição? Na Nova Jerusalém. Aqui em Apocalipse, deixa eu achar o texto aqui. 22, fala assim, olha, tá falando, né, da Nova Jerusalém, fala assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Então, quando é que nunca mais vai haver maldição? Só depois que a morte for vencida. A morte foi vencida, a morte é o último inimigo a ser vencido. E aí, nessa Nova Jerusalém, ali nunca mais vai haver maldição. Mas até chegar lá, vai continuar existindo maldição. E nós temos que nos conhecer e aprender a quebrar as maldições. Amém?
Que Jesus continue te abençoando. E se esse vídeo te abençoou, abençoe outras pessoas, né? Compartilhando, deixando like, para que possa chegar a mais pessoas. Porque quantas pessoas, ontem mesmo eu fiz uma reunião com algumas pastoras de outro país e elas não sabiam dessa situação, né? Elas estavam assim, é para elas algo novo. Então, às vezes, tem tantas pessoas que não sabem, por isso eu estou gravando esse vídeo, né? Até para enviar para elas. Então, a gente precisa aprender e aprender a compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Ok? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo.